Rapaziada, deixa eu dar um recadinho só pra não atrapalhar o vídeo. Você tem mais de 18 anos e você aposta com responsabilidade? KTO é pra você. Você quer apostar, pô, em Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Estadual, qualquer coisa? A KTO tem as melhores odds, tá? Vou deixar um QR Code aqui embaixo pra você. E sempre é bom lembrar, com responsabilidade pra maiores de 18 anos. E é isso, bora pro vídeo, dali. Todos os times grandes do eixo Rio-São Paulo são maiores que o resto do Brasil? Teve essa discussão no Twitter. Tá pronto? Tá liberado? É liberado. Ainda não. Vinheta aí, por gentileza. Pô, mano, a maioria pode ser maior, mas não é. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal da TNT, tocar na notificação, deixar o seu like lá, o seu dislike, comentar o conteúdo. Não gostou do conteúdo? Dá um dislike, não tem problema nenhum, dá o like. É o seguinte, surgiu nas redes uma polêmica, não foi eu que criei, nem fui lá, eu fiquei sabendo depois, tá? Algum gaiato soltou aquela cagação de regra. Nenhum time fora E foi o Rafael Moraes, né? Torcedor do Botafogo. do eixo Rio-São Paulo é maior que os times do eixo Rio-São Paulo. E aí tu tá mexendo com a galera. Tu tá protegendo esses aqui, ó, e tá achincalhando uma parte dessa galera aqui, que eu acho que em termos de título, relevância e tal, tá muito representado nesse pessoal aqui. De que lado você está? Faz sentido esse protecionismo? Fala, ó, ninguém entra aqui no eixo Rio-São Paulo e ninguém debate com essa galera aqui e pronto, acabou. Meu irmão, o que que faz o gigantismo de um clube? O que que faz a grandeza de um clube? É óbvio que tem a sua história, tem a torcida, tem os títulos, tem a questão dos rebaixamentos, tem a questão do tempo, o hiato entre títulos relevantes, o período que o time fica um pouco no ostracismo ali. Eu sempre falo isso aqui e repito, nós no Brasil temos uma enorme dificuldade em entender que a hierarquia dos times não é uma parada feita no concreto, que você bota ali e não sai nunca mais. É móvel, meu velho, é móvel. Se você olhar nos anos 80, a hierarquia tinha uma parada. Agora ela Pô, a tem camisa outra. dele é fodástica Daqui a pouco mesmo. ela tem outra. Nos anos 50 tava desenhado de um jeito. Nos anos 60 começou a ser desenhado de outro jeito. Nos anos 70 a mesma coisa. Nos anos 70 não ia ter um gaiato abrindo a boca para falar, por exemplo, do Internacional, que foi campeão invicto, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Olha aí. O Cruzeiro teve muita relevância nos anos 70. Aí nos anos 80, o Grêmio pega um pouco desse papel. Enquanto isso, você tem nesse período aí, dos anos 70, dos anos 80, talvez alguns questionamentos ali em relação ao Santos, em relação ao Botafogo, em relação, em parte ali, ao Fluminense, talvez, ao próprio Vasco. Então, assim, você tem variações. Teve um período de jejum de uma galera aqui, mas teve períodos maiores e menores para uns ou para os outros. No século XXI, cara, assim, o Vasco sofreu 4 rebaixamentos. Nossa Isso impacta Senhora. muito um pouco na construção, na memória de alguns. Aí você fala, ah, mas como assim? Não tem como, é inquestionável. Pô, tu vai conversar com um moleque aí de 19, 20 anos, e aí você vai falar que, putz, não tem discussão do Vasco com o Grêmio, não tem discussão do Vasco com o Cruzeiro, do Vasco com o Inter, Galo com o Fluminense, Galo com o Botafogo. Por quê? Aí é onde a gente tem que definir. Eu acho a frase uma barbaridade. O cara falar, não, é impossível algum time fora do eixo Rio-São Paulo entrar aqui nessa sala, porque os 8 maiores clubes do Brasil são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, pronto, acabou. Não é verdade, pô. Não é verdade. Primeiro, vamos lá, né? Pesquisa de torcida, que é um parâmetro. Já não é essa hierarquia aqui, tem mudança. Agora, quais são os clubes mais nacionais do Brasil? Realmente são os 8 do Rio e São Paulo. Por quê? Aí é uma questão histórica de transmissão, limitações nacionais, até a mudança, que tem 20 e poucos anos, até ali os anos 80 e 90, você tinha a transmissão dos estaduais, a esmagadora maioria dos estados recebia Rio e São Paulo. E aqui não tem nada condenatório, não. Era uma questão de desenho de mercado. Você ainda não tinha... Fala, meu chapa. Meu sogro é do interior de Minas e torce pro Fluminense porque só passava time carioca. Sim, eu tenho muitos amigos, ó, eu venho de Fortaleza. Muitos amigos que torciam para um time de fora e um time local. E isso em várias regiões do Nordeste. Minas tem várias cidades de Minas que tem mais torcedor dos times do Rio do que dos times mineiros. Você vai no Paraná, por exemplo, tem muito torcedor do Corinthians. Então você vai no Mato Grosso, a mesma coisa. Mano, eu acho que, pô, no Paraná tem muito torcedor do Palmeiras, viado. Eu fazia faculdade numa estadual lá no Paraná. Pô, tinha muito torcedor do Palmeiras. Até me assustava, macho.
tal. As exceções a esse movimento, você tem ali um pouco de Pernambuco. Colocar né, o Bahia e são... Cap é loucura, mas vai colocar quem, viado? Vai colocar quem? É esses times. Eu acredito que ele colocou o Cap e o Bahia pra dar volume, tá ligado? Pra incluir esses times. Tu acha que o Vasco é maior que o Inter e o Grêmio? Não. Eu acho o Inter e o Grêmio maior que o Vasco. Tá ligado? Eu acho que pode ter uma discussão Vasco e Inter, mas, pô, eu acho que o Grêmio não cabe discussão. Mesmo cabendo discussão entre Inter e Vasco, eu acho o Inter maior. Tá ligado? Eu também acho o Cruzeiro maior que o Vasco. Mas eu acho o Vasco maior que o Atlético Mineiro. Tá ligado? Especificamente, não a Bahia como um todo, como estado, mas Salvador acho que protegeu bem ali Bahia e Vitória, o Rio Grande do Sul e Minas e Belo Horizonte, porque de uma maneira geral você vai ter briga em algumas cidades fora de Belo Horizonte, lembrando, a Minas é o estado com mais cidades, né, no Brasil. Mas você vai, por exemplo, Juiz de Fora, que é ali na divisa quase com o Rio de Janeiro, cara, a maioria dos torcedores de Vasco e de Flamengo. E isso tem uma explicação, assim, tem que ter uma explicação, porque não é do nada. Óbvio, o Flamengo já era um time super popular, vários aí. Cara, eu vou falar, eu acho que dos grandes, eu acho que o Atlético Mineiro é o menor, tá ligado? Eu acho que dos grandes, desses times que estão aí na imagem, eu acho que o Atlético Mineiro é o menor. Pô, lógico que não contando com o Atlético Paranaense e Bahia, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas a gente pegar os grandes de cada estado, pra mim o Galo é o menor. É o Fluminense? Cara, eu não acho. Eu não acho. Como eu falei, eu acho que o Fluminense é mais relevante que o Atlético Mineiro. E eu não tô falando, tipo assim, além de título, o Fluminense é mais relevante. Por ser do eixo. Eram times muito populares. Mas acho Sem contar que o Fluminense tem mais título. O Fluminense tem 4 brasileiros. O Galo tem 3 brasileiros, mas, pô, um brasileiro jogando contra a Liga da Marinha. Aí não tem condição. E o Botafogo? Cabe discussão, eu acho. transmissões, tanto de TV quanto Eu acho que cabe discussão com o Botafogo. Pô, o Botafogo não ter Copa do Brasil é algo que me faz coçar a cabeça. de rádio, contribuíram para esse fortalecimento e essa disseminação. E, de novo, isso não é uma condenação nem um julgamento. Era uma questão de mercado na época. E depois o mercado foi mudando. As emissoras resolveram segmentar, regionalizar tanto os programas esportivos quanto as transmissões de campeonatos. E ainda bem. E você já tem impacto nas pesquisas de torcida dessa disseminação local de transmissões. É ótimo, mas existe uma explicação. E, de novo, a culpa não é do Flamengo, a culpa não é do Fluminense, a culpa não é do São Paulo, do Palmeiras, de ninguém. Nem de quem transmitia, era simplesmente uma questão mercadológica, era um contexto. E tá tudo certo, mas isso aconteceu. Mas vamos lá, questão de torcida. A mais recente saiu em junho, agora no dia 25, se eu não me engano. O Flamengo continua liderando, com 20,6% de torcedores ali. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco. Até aí, você vai estar fortalecendo o argumento da galera que fala, só tem gente do Rio e São Paulo aqui. Beleza, mas não apareceu ainda o Fluminense, não apareceu o Botafogo, nem apareceu o Santos. Antes dessa galera aparece Cruzeiro, Grêmio e Galo. Então, em termos brutos de torcida, você tem o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo. Pô, vou falar, não consigo achar que o Atlético Mineiro tem mais torcida que o Santos. O Atlético Mineiro e Grêmio faz coçar a cabeça, tem mais torcida que o Santos, mano. Sei lá, pode ter, mas sei lá, me gera uma dúvida. Pô, mano, o Santos tem... Viado, a torcida do Santos não é tão pequena assim, mano. Pra mim, a torcida do Grêmio e do Galo é muito regional, viado. À frente de Fluminense, Santos e Botafogo. Só pra deixar claro aqui. Então, do ponto de vista de torcida, você precisa entender que o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo tem quem tá na discussão. O Cruzeiro tem, segundo a pesquisa, bem mais torcida do que, por exemplo, o Botafogo, Santos e o Fluminense, na pesquisa. Eu não estou dizendo o que você acha, o que eu acho, é o que está na pesquisa, e isso, se você olhar outras pesquisas, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Muda uma besteirinha aqui, outra colar, mas no geral é isso. Sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Flamengo e Corinthians normalmente sempre estiveram na liderança, mas o Vasco já esteve na frente do Palmeiras, já esteve na frente do São Paulo, aí depois perdeu o lugar. O Palmeiras passou o São Paulo, depois o São Paulo passou o Palmeiras, agora o Palmeiras passou o São Paulo, aí o São Paulo passou de novo e por aí vai. Cruzeiro e Grêmio já tiveram variações. Então, assim, não é imutável, porque os períodos vencedores de determinados clubes colaboram para mais ou menos torcedores. Não é uma coincidência. Os períodos vencedores formam torcedor. E isso alguns é verdade. períodos de jejum tem fenômenos que montam também. A torcida, o Vasco tá se fudendo nessa, né? A sua torcida no maior jejum que viveu, isso por palmas pro Corinthians. Mas existe não é uma regra, mas um caminho, que é quando um time tá ganhando muito, ele vai aglutinando torcedor ali. Eu já falei disso aqui no programa várias vezes. Você pegar o organograma ali, os gráficos de torcida, você vai ver que nos anos 90, o São Paulo dá um boom ali quando ganha 2 vezes a Libertadores, 2 vezes o Mundial e tal. Mano, eu já falei sobre isso, viado. O Flamengo, pô, eu tinha uma pesquisa muito maneira de ver isso.
o Flamengo ganha muito seguidor. Não tô nem falando de torcida, mas ganha muito seguidor em 2019. Muito por conta do que ganha e por conta que, tipo assim, eu acho que em 2019 é o boom de Instagram, tá ligado? Instagram, Twitter, é onde que tem mais acesso, é onde que o Flamengo ganha mais seguidor. E depois disso o Flamengo disparou, viado. Tipo, o Corinthians nunca vai conseguir buscar o Flamengo, tá ligado? Sendo que na época do Facebook, Flamengo e Corinthians, tipo assim, era quase de igual pra igual. Diferenciava, tipo, 300 mil seguidores. Mas na era Instagram, o Flamengo disparou, mano. O Flamengo disparou, mano. É muito difícil pegar o Flamengo. Você pode ver que, tipo assim, a torcida, o Flamengo é muito mais engajado. O Flamengo é muito mais engajado do que o Corinthians. Sabe engajar muito mais. Depois no tricampeonato, agora o Palmeiras tem um crescimento grande de torcida e tá tudo certo. É a dinâmica humana. O cara, a família forma o torcedor, os amigos formam o torcedor, os períodos vencedores formam o torcedor também. Então, assim, do ponto de vista de torcida, você tem que discutir essa galera, porque estatisticamente o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo, por exemplo, estão à frente de Santos e Fluminense. O Galo tá ali empatado, tem uma variação às vezes para mais ou para menos junto com o Botafogo. E o Internacional, segundo a pesquisa, tá ali atrás do Botafogo, mas está na frente de Santos e Fluminense. Então, do ponto de vista de torcida, sim, essa galera tem que entrar na briga. Aí você vai pra história. Pô, você vai ter que botar uma galera aí, velho. Não tem como. Você vai falar, mas o Bahia e o Atlético Paranaense. Cara, eles têm uma puta história e recentemente histórias bem legais, diga-se de passagem. O Atlético, inclusive, ganhando mais coisa do que uma galera aqui. Mas, beleza, acho que o Atlético e o Bahia, por uma questão de torcida, de período vencedor, de títulos no geral até, eles realmente ficam um pouco atrás, mas tem ferramentas para olhar olho no olho de uma galera aí. Do ponto de vista de história, por que, por exemplo, você vai dizer que o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro e o Galo estão tão atrás de todos os outros ali? Ah, porque... Não é não. O Timão Números ano passado inteiro o Corinthians liderou o engajamento, viado? Pode sim, viado. Pode ser. Mas, pô, não tem como falar que o Corinthians é mais engajado que o Flamengo. Começa, mano, eu acho que o começo de tudo começa que o Flamengo tem muito mais influencer, muito mais artista apaixonado pelo Flamengo do que pelo Corinthians, tá ligado? O MC Pose cativa muito mais o flamenguista do que o MC Rariel cativa o corintiano, tá ligado? Aqueles histórias que o MC Rariel, o MC Pose posta puto com o Flamengo, é algo rotineiro, viado. O MC Rariel ele não se expõe tanto. Todo mundo sabe que ele é corintiano pra caralho, todo mundo sabe que ele é torcedor. Mas o MC Pose, ele demonstra mais o lado dele flamenguista por história, por rios, do que o Rariel. Faz o MC Pose ser mais flamenguista do que o MC Rariel corintiano? Não, óbvio que não. Mas isso já cativa mais engajamento pro Flamengo, tá ligado? Tipo assim, o Flamengo tem muito influenciador, vai ter muita torcida que compra o barulho desses influenciador e gera engajamento pro Flamengo, tá ligado? O Corinthians pode ter mais torcedor fiel falando sobre a marca Corinthians do que do Flamengo. Mas o Flamengo acho que abrange mais pessoas falando do Flamengo. Tá ligado? Por exemplo, se você pega os jogadores do Flamengo, mano, os caras são mais celebridade do que os jogadores do Corinthians. Sacou da parada? Tipo assim, celebridade no time do Corinthians vai ser o Yuri Alberto, vai ser o Garro, vai ser o Hugo Souza. O resto, mano, não puxa tanto para esse lado celebridade, pra esse lado de internet. Pô, no Flamengo vai ter a Arrascaeta, vai ter o Pedro, tem agora o Cebolinha, mesmo que o Cebolinha não vem jogando tanto, né? Mas agora tem o Jorginho. Mano, é muito jogador midiático nesse Flamengo. Tá? Tinha o Gabigol. Eles deram menos jogadores para a seleção do que essa galera de Rio e São Paulo. Também tinha uma explicação. Tinha uma explicação dos treinadores, da federação. Não tô nem brincando. Tem Léo Pereira e a mulher do Léo Pereira. Que é a Caroline. Isso melhorou dos últimos 25 anos para cá, isso foi variando. Inclusive, a seleção brasileira teve muitos técnicos gaúchos, técnicos campeões, inclusive. Mas só recentemente a gente teve o Filipão, Mano, Tite, só para falar alguns. Nossa, isso é verdade. A coisa foi mudando um pouco. Mas por que a história de vida do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, elas são histórias menores aí do Galo do que a do Fluminense, do Vasco, do Botafogo? É óbvio que por estarem no Rio e em São Paulo, tem impactos ali sociais, políticos, econômicos muito maiores, assim. Quando você vê o Vasco numa questão de luta contra o racismo, de igualdade e tal, tem muito impacto ser no Rio de Janeiro, no momento em que o Rio, e ainda é uma cidade super importante, mas era ainda mais relevante do ponto de vista socioeconômico para o Brasil. Então as coisas que acontecem lá realmente acabam reverberando. O Santos é o time que, basicamente montou parte do nosso DNA futebolístico, né? Tanto o Santos quanto o Botafogo nos anos 50 e anos 60. Então, claro, eles têm um lugar muito especial ali, mas quando você fica muito tempo, às vezes, sem reforçar essa sua história, você dá espaço para outros. Então, por exemplo, o Santos, ele ficou
nos anos 80, nos anos 90, uma parte dos anos 2000 ali, o Santos foi ganhar, depois da era Pelé, o Campeonato Brasileiro, só em 2002. Então, assim, é muito tempo, velho. É muito tempo. Muito tempo. Aí, nesse período, você tem o Grêmio e o Cruzeiro tomando conta da Copa do Brasil, o Grêmio ganhando, como ganhou nos anos 80, Mundial de Clubes, o Cruzeiro ganhou nos anos 70, Libertadores, aí ganha Campeonato Brasileiro, e aí você vai tendo no imaginário das pessoas um debate. A mesma coisa vale agora no século XXI, com o Vasco tendo 4 rebaixamentos, ficando distante da disputa de título. Por que que hoje, fora o aspecto de torcida, que a do Vasco é, neste momento, pelas pesquisas, a 5ª maior do Brasil, do ponto de vista de conquistas e competitividade, o Vasco está atrás dos que a gente está citando aqui. Ele está atrás do Inter, ele está atrás do Grêmio, ele está atrás do Cruzeiro, ele está atrás do Atlético. Ele ficou, em boa parte, atrás do Furacão de conquistas e competitividade. Então, por que que ninguém toca nos lugares? Eu acho que tem briga com todos esses aí, com o Vasco, recentemente, com o Fluminense. Porque, de novo, a gente precisa ver quantos times aqui ficaram tanto tempo sem ganhar coisa ou sem competir. Os hiatos históricos, você vai falar, o Inter tem um jejum de brasileiro desde os anos 70. É verdade. É verdade. O Inter ficou um período de jejum. Só que de uns tempos pra cá, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Sul-Americana. Tá toda hora competindo ali. No século, por exemplo, não tem comparação da competitividade de títulos do Inter com relação ao Vasco, por exemplo. Aí você pega o Grêmio. Pô, o Grêmio ficou tanto tempo de jejum quanto os outros aqui, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, quanto o Vasco. Pô, o Grêmio quebra o jejum em 2017, né? Ganhando a Libertadores. Nos anos 80, Mundial, Libertadores. Nos anos 90, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Nos anos 2000, vai ganhando de novo Copa do Brasil. 2010, aí ganha Libertadores. Então, assim, não tem hiato na história do Grêmio. Por que que o Grêmio não debate com essa galera aqui? Não existe explicação, não tem razão. A não ser um preconceito idiota de quem se fecha na bolha e esquece. O Cruzeiro é a mesma coisa. Anos 90, tá lá. Aí anos 2000, nem se fala. Agora, mais recentemente, anos 2010, também não tem como falar. Tem Copa do Brasil, Libertadores, mais de uma... Copa do Brasil, Brasileirão, mais de uma vez. Então não tem como. Aí vamos pro título em geral. Vamos lá. O maior campeão da Copa do Brasil, quem é? O Cruzeiro. É o 4º time com mais títulos nacionais, diga-se passagem. E é o 3º em títulos internacionais. Aí tu vai tirar o Cruzeiro da briga, vai dizer que ele não briga com o Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos. Briga, pô. Lógico que briga. O Inter. Mano, como eu falei, eu acho que o Cruzeiro é maior que Fluminense, Botafogo e Vasco. Maior que Santos eu não acho, tá ligado? Mas como eu falei, o ponto que o Rafael Moraes ele levanta pra dizer que o Botafogo não, mas tipo, o Rio São Paulo, todos os times do Rio São Paulo são maiores que o resto, não é, mano, não funciona dessa maneira, viado. Tá ligado? Pô, é que não funciona dessa maneira, mano. Pô, não tem como você dizer que o Fluminense vai ser maior que um Grêmio só por conta da geografia do Fluminense, tá ligado? Pô, lógico, o Fluminense é muito importante, tá ligado? O Fluminense é muito importante, é um time muito grande. É um time que tem uma história centenária. Mas, tipo assim, você basear que o Fluminense vai ser maior só por conta da geografia, não tem como, viado. É você tirar um clube que o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro pra merda. Tá ligado? Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma, tá ligado? 4 títulos nacionais, aí fica um pouco complicado na briga, mas tem 7 títulos internacionais, inclusive é o 3º com mais. Difícil, né? Grêmio, 8 títulos nacionais, 6 títulos internacionais, sendo que junto com o Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, tá ali no bolo de maiores campeões da Libertadores com 3 Libertadores. E é o 2º com mais Copas do Brasil, né? 5. Atrás só do Cruzeiro. Aí o Galo, 7 títulos nacionais, 4 internacionais. O problema do Galo aí é que ficou muito tempo com jejum, né? Pô, como eu falei, pra mim, o Galo briga pra ser o menor dos grandes, velho. Tô nem de sacanagem. Porra, o Galo vai brigar pra ser menor. Vai ser o menor dos grandes, mano. Fica entre Galo e Botafogo, velho. Pra ser o menor. Tipo assim, pô, pegando o contexto de tudo. Títulos nacionais ou internacionais. Você pega ali o Galo nos anos 70, ele só volta a ganhar um título, tem a Conmebol e tal, não sei o quê, mas aí títulos nacionais, por exemplo, aí ele vai recuperar ganhando Copa do Brasil e tal, e recentemente ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Galo, ele perdeu um pouco das ferramentas no período que ele ficou muito tempo sem ganhar títulos fora de Minas, né? O que impacta na parada. Aí, nesse tempo, você tem o Vasco, 4 rebaixamentos, o Botafogo, 3 rebaixamentos, Fluminense e Santos também
caíram aí, então, tipo assim, beleza, o Grêmio também caiu, o Cruzeiro caiu, todo mundo aí caiu. Mas parece que a queda dessa galera é pior do que o pessoal julga, como se, pô, o Cruzeiro caiu uma vez. Parece que a queda do Cruzeiro é pior que as 4 do Vasco, pô. E não tem como. Se a gente tá falando aqui da Inglaterra, por exemplo, eu não tenho nem dúvida que a gente estava reordenando a hierarquia no futebol inglês. Como aconteceu. Quando começa a era Premier League, o Everton tinha um lugar, tá? Hoje ele tá atrás de uma galera. O Everton tá atrás do Chelsea, tá atrás do City. E no começo não era assim. Mas, pô, você fica... Você não tem uso capião, né? Eu entrei aqui, não largo mais e tô aqui há tanto tempo e vou ficar. Não é assim, velho. Você tem que abrir a janela. E essa discussão que rolou na internet é uma loucura. Dizer que nenhum time fora do eixo Rio-São Paulo briga com os times do Rio e de São Paulo é uma ignorância esportiva. Não, pior que é doideira mesmo. Gigantesca. Ou mau caratismo mesmo, porque não tem como. Eles brigam e alguns aí tiveram momentos de serem maiores. Hoje, de novo, eu não sei, viado. Brigam e alguns aí tiveram momentos de serem maiores. Eu não sei em qual momento que um time... Agora falando sério. Eu não sei em que momento um time fora do Rio São Paulo pode ter tido o espaço maior do Brasil. Não tem como, viado. Eu tô tentando pegar um momento em específico, mas é muito difícil, viado. Se você for mais pra trás, você vai pegar Santos de Pelé, e o Santos é do eixo. Tá ligado? Se você vai um pouco mais pra frente, você pega o São Paulo. Tá ligado? Doido, moleque, é complicado. Você acha que os 4 maiores... Você acha que os 4 de São Paulo são maiores que todos fora do eixo? Isso eu acho. Isso eu acho. Eu acho que os 4 de São Paulo são maiores que todos fora de São Paulo. Em exceção do Rio, né? Porque o Rio vai ter Flamengo. Mas, tipo assim, os 4 de São Paulo... Pra mim, são maiores que todos fora do eixo. Pra mim, eu acho o Corinthians maior que todo mundo. Pô, maior que Inter, maior que Grêmio, maior que o Cruzeiro. Tá ligado? Eu acho que o Santos segue a mesma linha, São Paulo a mesma linha, o Palmeiras pra mim é a mesma linha. Não sou clubista, sou galo e digo que o Cruzeiro é maior que Fluminense, Botafogo e Vasco, com certeza. Não, isso é. Pra mim, como eu falei, pra mim, pra mim os maiores vai ficar entre os 4 de São Paulo, Flamengo e o sexto. É que o sexto, assim, eu fico entre Cruzeiro e Grêmio, né? Mas eu tendo mais pro Grêmio, porque, pô, o Grêmio tem um Mundial, ter 3 Libertadores é muito forte, mas também o Grêmio tem mais rebaixamento do que brasileiro, mano. Isso aí é assustador, viado. Caralho, isso é muito assustador, mano. Pô, o Grêmio tem mais rebaixamento do que brasileiro, mano, tá ligado? Então, tipo assim, mas o Cruzeiro é muito grande, mano. O Cruzeiro tem 4 brasileiros e 4 Copa do Brasil e 2 Libertadores, é isso, né? Posso estar enganado. Mas, tipo assim, eu acho que tem muita discussão entre Cruzeiro e Grêmio. Muita discussão. Às vezes eu acho o Cruzeiro maior que o Grêmio. Às vezes eu acho o Grêmio maior que o Cruzeiro. É uma discussão muito boa, viado. É uma discussão muito boa entre Grêmio e Cruzeiro. Tipo assim, a torcida do Grêmio... A torcida do Cruzeiro é bem maior que a do Grêmio, tá ligado? E eu também acho a torcida do Grêmio. Eu acho a torcida do Cruzeiro maior. A torcida do Cruzeiro é maior e mais nacional que a do Grêmio. Então, tipo assim... Eu acho que tem muita discussão entre Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que é um dos bagulhos mais acirrados que tem no Brasil. Mais acirrado. Eu acho que tem muita discussão. Hoje, de novo, você não tem como colocar o Grêmio atrás do Vasco. Você não tem como colocar... Isso é verdade. Isso é verdade. Você não tem como colocar o Grêmio atrás do Vasco. Você não tem como colocar o Cruzeiro atrás do Fluminense. Não tem Você como. não tem como colocar Inter e Galo atrás do Botafogo. Ou eles estão olhando olho no olho, ou em alguns momentos estão até acima. E aí fica variando. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, porque hoje, assim, o Botafogo tá lá, pô, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Não, isso é verdade mesmo. PSG na Copa do Mundo, vai continuar competindo. Mas se a gente olhar 10 anos atrás, por que o Botafogo sustentava uma grife acima do Grêmio? Ou do Cruzeiro, ou do Inter, ou do Galo? Não tinha argumento, pô. A não ser você falar, mas é a história, aí vai ter que ir lá nos anos 60, 50 e tudo, mas vai ficar até quando nessa parada? Então, assim, que bom que o Botafogo voltou a competir e ganhar coisa grande. Que bom. Espero que o Vasco faça isso logo. Fluminense ganhou a Libertadores recentemente, tem 2 anos. Espero que continue competindo. O Santos tá aí, tentando voltar a competir e tal, mas não dá pra viver só de histórias e histórias e histórias. Porque enquanto isso estão os outros escrevendo novos capítulos na sua história, mas parece que nunca adianta. Eles escrevem, nunca chega. Algo que me incomoda. Mano, eu não discuto grandeza. Porque pra mim o Corinthians sempre vai ser o maior clube do Brasil. Independente. Eu acredito nisso e eu sempre vou acreditar. O meu time sempre vai ser o maior. E o Vascaíno, se acha o maior do Brasil, eu não vou ficar questionando o Vascaíno. Se o Palmeirense acha ele maior do Brasil, não vou ficar questionando, mano. Cada um tem seu argumento, cada um pensa da maneira que quiser, porra. Tá ligado? Um dos bagulhos que mais me incomoda é o viralatismo. O viralatismo
Pô, eu torço pro Botafogo. Ai, é que o Flamengo é maior que a gente. O Flamengo é maior que a gente. Pô, caralho, viado. Para de torcer pro Botafogo e vira flamenguista, mano. Sabe essa romantização de babar ovo do rival? Mano, o torcedor tem que achar o clube dele o maior e independente da merda que for o time dele, viado. Independente da merda que for o time dele. O Botafogo... Pô, o Vasco é uma bosta. O Vasco é uma merda. Se o Vascaíno ficar abraçando que o Vasco é menor que o Flamengo, vira flamenguista logo, porra. Não tem por que, mano, não tem por que torcer pro Vasco. Não tem por que torcer pro seu time. Se você acredita que seu time é, pô, muito mais inferior que o rival, vira casaca logo, viado. Eu já falei, mano. Eu nunca vou dizer que a merda do Palmeiras é maior que o Corinthians, porque eu realmente acho que o Corinthians é maior que o Palmeiras. Ponto. Tá ligado? Eu realmente acho. Eu tenho argumento que acho o Corinthians maior que o Palmeiras. A mesma coisa que o São Paulo. Eu acho o Corinthians maior que o São Paulo. E tem argumento pra dizer isso. Obviamente o São Paulino vai ter outros argumentos pra rebater o meu. E fica nessa, tá ligado? O São Paulino não vai aceitar, eu não vou aceitar. E fica nessa. Fica um xingando o outro do outro lado. Por isso que eu não discuto, tá ligado? Por isso que eu não discuto. Tá ligado? A mesma coisa de São Paulo e Palmeiras. Um fica xingando o outro. Tá ligado? O Palmeiras, eu sou o maior campeão nacional. Aí o São Paulo, eu tenho 3 mundial. Você não tem. Aí o Palmeiras diz, pô, tu não ganha tanta coisa tanto ano. E fica nessa, viado. Tá ligado? Eu discutir com o palmeirense, eu esfregar todos os argumentos que o Corinthians é maior que o Palmeiras, com o palmeirense, não vai mudar porra nenhuma na vida do palmeirense. Porque o palmeirense não vai mudar a opinião dele. A mesma coisa do palmeirense esfregar o argumento de possivelmente o Palmeiras ser maior que o Corinthians pra um corintiano. O Corinthians não vai se importar, mano. Não vai mudar nada na vida de ninguém, velho. É uma discussão tosca, cara. Cara, como eu falei, se você é torcedor, se você torce fanaticamente pra um time, eu tô falando fanático, você nunca vai dizer que seu time é menor que o outro. Nunca. Eu sempre... Cara, antes do Palmeiras ganhar 2 Libertadores, antes do Palmeiras empilhar título, eu sempre acreditei que o Corinthians era maior que o Palmeiras. E hoje em dia eu acredito ainda que o Corinthians é maior que o Palmeiras, velho. Isso no off, isso no ao vivo. Cara, eu sempre falo que o Corinthians é maior que o Palmeiras. Sempre. Tá ligado? Sempre. Sacou da parada? E tipo assim, vamos supor, e também o argumento, pô, teve uma vez antes do Botafogo ganhar a Libertadores e o Brasília, falar que o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo. Meu Deus do céu, viado. Meu Deus do céu, isso aí acaba com o futebol de vez, viado. O momento da história que o Atlético Paranaense foi maior que o Botafogo, pô, tem que matar todo mundo, tem que fechar o futebol, tem que começar da divisão D. Pô, o Atlético Paranaense nunca foi maior que o Botafogo e nunca vai ser. Mas era? Não era e nunca foi. Pelo amor de Deus, viado, nunca foi. Nunca vai ser. Tá ligado? Você parte da premissa que um jogo, o seu time jogando com o Botafogo, você já considera um jogo importante, um jogo mais atrativo de se ver, um jogo que você, pô, fala, caramba, é o Botafogo. Ninguém vai jogar contra o Atlético Paranaense e vai falar, nossa, é um jogo importante, caramba, é o Atlético Paranaense. Ninguém pensa dessa maneira. As pessoas pensam dessa maneira com o Botafogo, pô, você considera o Botafogo um time relevante. Ninguém considera o Atlético Paranaense um time relevante, mano. Falar agora é fácil? Não, eu sempre falei isso. Pô, eu não sei se vai ter tweet meu porque minha última conta foi banida. Mas, eu sempre defendi que o Botafogo era maior que o Atlético Paranaense, velho. Tá ligado? Exatamente, o Bahia é maior que o Cap. O Bahia é maior que o Cap. Pô, pelo amor de Deus, mano. Não tem base pra você falar que o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo. Tá ligado? Porra, que isso, cara. Fora do G12 que é o maior, o Bahia. E bem maior pra mim. Tá ligado? É bem maior. Escreve e nunca chega. Vai ser até quando isso aí? Tá errado, gente. Vocês estão errados. Quem Tá acha isso tá achando errado. É uma opinião que você não tem o direito de ter. Desculpa. Cara, todo time é grande pro seu torcedor. A verdade é essa. Agora, historicamente, você não pode cometer barbaridades, entendeu? Então, assim, do ponto de vista de torcida, vai ter briga e vai ter gente daqui maior que daqui. De torcida. Título, vai ter gente daqui maior do que daqui. História, tá todo mundo no mesmo bolo aí. Então o que sustenta? Proteger essa galera aqui e achar que esse pessoal é menor, porque sim, porra, só porque tá fora do teu eixo, aí desculpa, velho, tu tá... Cara, eu acho que o Inter tem 2 brasileiros. Não lembro de cabeça. Ah, tá viajando. O aleatório aí, por gentileza. Superman ou Batman? Quem é o seu herói preferido Batman. do universo DC? E aí vale uma dica cultural aqui, Superman já está nos cinemas, eu assisti E aí, no dia Thiago? 9, porque as estreias antigamente eram sexta-feira. O Bosteca já teve... O Bosteca e eu teve essa discussão, mas a gente tava do mesmo lado. Quem é o herói mais famoso, mais conhecido? Qual que era a discussão mesmo? Batman ou Homem-Aranha? Pra mim não tem discussão. Pô, o Homem-Aranha é muito mais pica que o Batman.
O Homem-Aranha é muito mais conhecido e o Homem-Aranha é muito. Pô, mas o Homem-Aranha não é pouco mais foda que o Batman, não. É muito mais foda. Não é pouca coisa, não. Mas voltando ao assunto sobre futebol, mano. Futebol é paixão, viado. Futebol é paixão, mano. Mano, eu desisti há muito tempo pra discutir sobre futebol. Discutir com outro torcedor, mano. Porque vai ser um ou outro defendendo o lado dele. Foda-se, viado. Ele não vai entender seu lado. Você não vai entender o lado dele. E é isso.